Ascensão através de habilidades. Capítulo 5. Jogador no modo solo. 1. Modo fácil. Este é o nível de dificuldade mais fácil. Há muita comida disponível e as áreas de descanso no meio do labirinto serão como um oásis para você. Mesmo indivíduos comuns e fracos podem superar este nível com esforço suficiente. Modo fácil. Foi o modo que ele escolheu e foi incrivelmente fácil. Conforme declarado na descrição, mesmo um incompetente poderia eliminá-lo com alguma determinação. Claro, algumas pessoas ainda morreram. A taxa de liquidação foi de cerca de 70%. Modo normal. Este é o nível de dificuldade médio. A quantidade de comida aqui é escassa e as áreas de descanso que existem no meio do labirinto são significativamente menores do que no modo fácil. A sobrevivência para pessoas comuns é desafiadora. Mas se você fizer o seu melhor e evitar sucumbir ao desespero, poderá superá-lo. A partir daqui, a taxa de sobrevivência caiu drasticamente. A taxa média de limpeza do modo normal foi de cerca de 30%. Modo difícil. Este nível de dificuldade testa seus limites. A quantidade de comida aqui é criticamente baixa e as áreas de descanso espalhadas pelo labirinto são muito escassas. Monstros sacrificarão voluntariamente suas vidas para matar você. Se você não garantir a segurança máxima, você perderá sua vida de forma horrível. A taxa de limpeza para o Hard Mode foi de apenas 1%. Aqueles que sobreviveram a este modo ostentavam uma força incomparável aos dos modos fácil e normal. Até este ponto, os jogadores do mesmo modo podiam cooperar. Eles podem limpar o labirinto juntos e atacar os chefes em conjunto. E então, o último. Modo solo. Este é um modo onde você está sozinho. Você não pode conhecer ninguém do seu mundo. As únicas coisas que você pode ver aqui são monstros, indivíduos hostis a você e NPCs, sorte, talento, sabedoria, estratégia. Você não pode sobreviver neste lugar que testa tudo. Se sua vida é preciosa, não escolha esta dificuldade. Uma descrição tão brutal. O engraçado é que cerca de 10.000 pessoas escolheram o modo solo, apesar dessa descrição. Entre eles, apenas Li Taeyeon sobreviveu. Um labirinto onde a taxa de eliminação era desconhecida. Na primeira vez, Taezan escolheu o modo fácil, porque ele era fraco porque não sabia o seu valor. Mas agora ele sabia o seu valor. Taezan olhou para a fenda no céu. O apóstolo que o matou também pode estar além disso. Ele teria vencido se estivesse totalmente preparado? Taezan achou que havia uma possibilidade. Se ele fizesse todos os esforços, talvez pudesse ter vencido. Mas seria isso o fim? Houve apenas 4 ondas. O último monstro que apareceu no céu era mais forte que o apóstolo. Um monstro mais forte ainda nem tinha aparecido. No final, ele teria sido derrotado. Mas se ele não tivesse escolhido o modo fácil? Se tivesse escolhido o modo onde poderia ganhar mais e se tornar o mais forte? Taezan sorriu levemente. Espere por mim. Modo solo selecionado. Que a sorte esteja com você. Sua visão mudou e seu corpo fez a transição. Taezan fechou os olhos e esperou em silêncio. Logo o desconforto desapareceu. Quando ele abriu os olhos, uma aldeia apareceu. Casas com chaminés. Um poço no meio da aldeia. Um mundo com cenário medieval estava diante de seus olhos. Suspirar. Taezan soltou um suspiro cheio de saudade e cansaço. Depois de muito tempo, ele voltou aqui mais uma vez. Parece o mesmo. A vila não parecia diferente daquela no modo fácil. A parte importante não era a aldeia, mas o labirinto, por isso provavelmente não foi feito com muito cuidado. Não havia nada para ver aqui. Seu plano era apenas verificar o mínimo e depois ir direto para o labirinto. Taezan abriu a boca. Comunidade. Comunidade. Postagens. Kang Jun-hyuk, solo. Gente, o que é isso? Comunidade. Era a única maneira de pessoas com diferentes dificuldades se comunicarem. Foi de grande ajuda, pois os pioneiros divulgaram diversas informações. Já existe uma postagem? Ele também fez login e abriu imediatamente a comunidade. Mas a existência de uma postagem significava que alguém gritou, comunidade, e deixou uma mensagem assim que entrou. Ele não sabia quem era, mas eles se adaptaram rapidamente. Taezan escreveu um comentário. Kang Taezan, solo, lutando. Ele poderia utilizar a comunidade mais tarde. Não tinha nenhum significado significativo agora. Janela de status. Kang Taezan, nível 1, HP, 100 avos. Mana, 10 décimos. Força, 10. Inteligência, 10. Agilidade, 10. Ataque mais 0. Defesa mais 0. O alvo está nas melhores condições. Uma janela familiar apareceu. Olhando para essas estatísticas fracas, ele não pôde deixar de rir. Cada jogador que entrou no labirinto começou com as mesmas estatísticas. Mas a diferença no crescimento variou dependendo do nível de dificuldade. Conforme você rompia o labirinto e subia de nível, a lacuna aumentava gradualmente e eventualmente se tornava intransponível. Ele estava agora no modo solo. Ele se tornaria mais forte mais rápido do que qualquer outra pessoa. A verificação simples acabou. Taezan dirigiu-se para o labirinto. Caminhando pela vila, ele se lembrou das palavras de Li Taeyeon. Havia alguém guardando a entrada do labirinto. Havia um até no modo fácil. Um velho de barba branca, um NPC que respondia apenas quando questionado. Aqui seria diferente. Taezan relembrou a descrição do modo solo.
Este é um modo onde você está sozinho. Você não pode conhecer ninguém que veio do seu mundo. O que você pode ver aqui são apenas monstros, aqueles que são hostis a você e NPCs. NPC. Deve haver uma razão pela qual eles os mencionaram especificamente. Ao chegar em frente ao labirinto, ele viu um homem adormecido encostado na parede da caverna. Quando Taizan se aproximou, o homem abriu ligeiramente os olhos. O quê? Você já está aqui? Achei que demoraria cerca de um mês. O homem de cabelo preto acordou com um bocejo. Olhos afiados tornaram-se visíveis. Taizan o admirou silenciosamente. Quando o homem se levantou, foi como se o próprio mundo estivesse de pé. Algo colossal parecia estar condensado naquele pequeno corpo. Uma aura, ou talvez uma sensação de intimidação. Ele sentiu algo. Isso é. Ele era mais forte que Li Taieon, um adversário contra o qual nem mesmo o seu passado poderia garantir a vitória. Este é o porteiro? Em primeiro lugar, parabéns. Eu sou o porteiro do labirinto, o guardião deste lugar e aquele que irá guiá-lo. Enquanto ele se espreguiçava, o homem perguntou. Qual o seu nome? Kang Taezan. Taezan. Taezan, não é um nome ruim. Chame-me de Homem Quebrado. Homem Quebrado? Aquele que desafiou e falhou tornou-se o porteiro. Isso não parece apropriado? Suponho que sim. Taezan assentiu levemente com a cabeça. Externamente, ele estava tendo uma conversa calma, mas por dentro ficou bastante surpreso. Então, foi real. Li Taieon sempre dizia a ele o quão difícil era seu nível de dificuldade. Ele não estava particularmente interessado, mas a ouviu porque ela lhe ofereceu uma bebida. Havia algo que ela disse que ficou gravado em sua memória. Taizan, como estavam os NPCs no modo fácil? Apenas NPCs. O que há de diferente? Eles eram como NPCs de jogo que apenas davam respostas definidas e repetiam as mesmas ações sem pensar. Todos os NPCs nos modos fácil, normal e difícil eram tais entidades. Mas Li Taieon rejeitou as palavras de Taezan. Os NPCs no modo solo eram, bem, eles eram diferentes. Eles eram quase como pessoas. Uma pessoa? Sim, eles possuíam um intelecto genuíno e moviam-se livremente. Parecia que essa era uma das diferenças entre os outros modos e o modo solo. Um NPC adequado? Não uma máquina. Eles existiam no modo solo. Por que eles só existiam neste modo e não no modo fácil, normal ou difícil? O motivo não foi difícil de descobrir. Este modo deve ser o único modo verdadeiro. Enquanto Taizan calmamente organizava seus pensamentos, Brokenman franziu as sobrancelhas. Por que esse garoto está tão calmo? Ele pensou que Taizan, que só vivia em um mundo tranquilo, não seria capaz de aceitar essa realidade repentina e entraria em pânico. Ele planejou espancá-lo primeiro e depois explicar, mas Taizan não se incomodou. Ele estava apenas olhando silenciosamente para ele. Você quer ouvir a explicação? Sim. Taizan respondeu. A maior parte das informações que ele conhecia vinha do modo fácil. Seria bom ouvir. Você já ouviu isso de fora, certo? Seu mundo está sendo destruído por invasores. Este lugar é uma oportunidade concedida a você por um transcendente misericordioso. Homem Quebrado resmungou. Tão repugnantemente misericordioso. Seria mais feliz simplesmente ser destruído. É assim mesmo? A partir desse diálogo, Taizan teve certeza. Brokenman era uma existência semelhante a eles. Isso significava que ele era uma existência que veio de um mundo destruído. Assim como eles. Brokenman continuou falando. Este lugar é um labirinto. Alguns chamam de torre. Você pode chamá-lo como quiser. No total, são 100 andares. Grandes mudanças ocorrem a cada 10 andares e, naturalmente, quanto mais fundo você vai, mais difícil fica. Descubra sua própria situação alimentar dentro do labirinto e você mesmo poderá encontrar os detalhes específicos. Isso é tudo. Isso é tudo? Foi uma explicação muito desajeitada. Homem Quebrado resmungou. Você quer que eu explique o que há no primeiro andar e o que há no segundo andar também? Tem um cara vendendo coisas lá dentro. Pergunte a ele. Seu rosto mostrava imensa irritação. Taizan lembrou o que Li Taieon havia dito. O porteiro era mal-humorado e me batia toda vez que eu reclamava. Quase morri antes mesmo de entrar no labirinto, sabe? Taizan manteve a boca fechada, acatando o conselho do pioneira. Brokenman estendeu a mão para o espaço vazio. Ainda assim, preciso lhe dar o básico. Rachadura. O espaço se abriu. Pegar. O Homem Quebrado jogou a armadura de tecido e a espada que tirou daquele espaço vazio. Diga, verificar. Verificar. A mesma janela do sistema de antes bloqueou sua visão. Armadura de tecido rasgado. Defesa mais 1. Parece que pode bloquear pequenos arranhões. Espada enferrujada. Ataque mais 1. Parece que está prestes a quebrar em breve. É de má qualidade. Era exatamente igual ao equipamento fornecido como básico no modo fácil. O que? Você não gosta? Não. Ele agora poderia finalmente entrar no labirinto. Só isso foi incrivelmente emocionante. Brokenman olhou para Taizan como uma esquisitice que se sentia assim. Por que você está fazendo isso? Não, não é nada. Após um momento de reflexão, Brokenman tomou uma decisão. Pegue isso também. Brokenman entregou-lhe um protetor de pulso gasto. Protetor de pulso desgastado.
Defesa mais 1. Tem sido tão usado que perdeu seu valor original. Parece que pode bloquear dentes de animais. Taizan ficou momentaneamente surpreso, mas aceitou silenciosamente. O que é isso? Li Taeyeon disse que recebeu apenas uma espada enferrujada e uma armadura de tecido. Apenas 2 coisas. Não havia protetor de pulso. No entanto, Broken Man não ofereceu uma explicação. E tente gritar, inventário. Inventário. Uma janela bloqueava sua visão. A janela preta foi dividida em um total de 20 quadrados. Você pode colocar um item em cada quadrado. O mesmo item pode ser empilhado até 20 vezes. Se estiver cheio, carregue você mesmo ou venda. E então? Janela de status. Uma janela apareceu na frente de Taezan. Você sabe disso bem, não é? É comum. Taezan verificou a janela de status familiar. Kang Taezan, nível 1, HP, 100 avos. Mana, 10 décimos. Força, 10. Inteligência, 10. Agilidade, 10. Ataque mais 1. Defesa mais 2. O alvo está nas melhores condições. Vendo as estatísticas, Taezan exibiu um sorriso satisfeito. Uma diferença de 1 na defesa foi bastante significativa no início. Foi uma colheita inesperada. Mais tarde, você verá várias coisas adicionadas. Você terá que descobrir por si mesmo quais efeitos cada habilidade tem. Além disso, você terá que descobrir as habilidades. O homem quebrado estalou os dedos. Bem, vá em frente. Sim. Taezan rapidamente entrou na caverna. Obrigado. Boa sorte. Homem quebrado acenou para Taezan. Ele só abaixou a mão quando Taezan estava fora de vista, engolido pela escuridão. Eu me pergunto se ele pode sobreviver? Este lugar era um inferno. Broken Man tinha visto inúmeras pessoas até agora. Entre eles nasceram guerreiros e bruxos habilidosos. Havia também aqueles chamados de prodígios. Mas nenhum deles conseguiu conquistar este lugar. No entanto, quando Broken Man viu Taezan, ele percebeu algo diferente nele. Não apenas talento ou habilidade, mas algo mais fundamental. O poder de sobreviver. Espero que ele sobreviva. Mas ele era apenas o guardião do labirinto. Ele não podia interferir no labirinto. A menos que Taezan voltasse, ele nunca mais o veria. Broken Man descartou seu interesse e guardou o labirinto. Taezan caminhou pela caverna. Não havia tocha, mas a visibilidade não era problema. Como se o telhado acima estivesse aberto para o céu. Logo a caverna terminou e um túnel de tijolos apareceu. O labirinto estava aberto. Enquanto verificava os arredores, uma janela cobria a visão de Taezan. Este lugar é um labirinto criado por um grande mágico há muito tempo. Rumores dizem que aqueles que o conquistam terão um desejo concedido. Este lugar é uma prisão. Seres terríveis se movem sem fôlego. As coisas vivas morrem. Tudo aqui existe para oprimir você. A glória eterna espera por você se você conseguir romper o abismo profundo e denso. Familiar. No entanto, explicações muito diferentes. Taezan entrou no túnel de tijolos com uma cara feliz. Esta é a entrada para o labirinto. Um lugar onde coisas que morrem quando esfaqueadas podem sobreviver. O poder deste lugar não é muito forte. Assim que ele confirmou o conteúdo, outra janela apareceu. A missão principal começa. Existem muitos lugares e segredos escondidos aqui. Você será recompensado ao limpar o andar de acordo com os segredos que descobrir. A missão do primeiro andar começa. Derrote o chefe do primeiro andar e passe. Recompensa. Poção de aumento de estatísticas aleatórias. Recompensa secreta. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.